me chamo Cláudio Mubarak, e eu dou aulas no curso de Artes Plásticas da ECA USP, de desenho e gravura, né, que são os meus campos de estudo preferenciais, e principalmente a tentativa de instituir cruzamentos, né, entre uma prática da gravura, do desenho, com copartícipes de um instante na história onde a gravura começa a disseminar uma série de modelos imagéticos, né, que vão ser tão importantes para a cultura da imagem quanto a tipografia do Gutenberg foi para o texto, né, para o texto impresso. Então, isso que me levou a tentar investigar, né, desde o início do século XV até hoje em dia, que interrelações existem entre uma ideia de desenho e uma ideia de multiplicação. Fundamentalmente é isso. O texto que eu escrevo na ASO número 28 se chama Anotações sobre o Nascimento da Gravura de Estampa, centrando principalmente na questão dos mestres anônimos, né, que é um instante muito particular dentro da história da arte ocidental, onde você começa a ter, no norte da Europa principalmente, o nascimento de uma série de oficinas, né, que se dedicarão a fazer da xilogravura e da gravura em metal, que é uma técnica nascente, né, veículos muito poderosos para repetição de imagens que naquele instante se sintetizariam em cartas de jogo e imagens sacras, né. Desse tipo de empreitada, que até poderia ter uma certa inocência, né, podemos dizer assim, você começa a ter a construção de uma série de estratégias que vão dar um estatuto, um status para a imagem repetida completamente inauditos, né? Porque, ao invés de simplesmente haver uma repetição de cartas de jogo e de imagens sacras, o que essas oficinas começam a fazer conjuntamente é a trocar uma série de noções, tanto técnicas quanto estéticas, né? E se você investiga uma época inicial mesmo, de 1400, 410 até 1450 e 60, você vai ver que os imaginários se multiplicam também, porque esses mestres todos, que não têm nome, eles não têm nenhum pudor em se copiarem mutuamente, em aceitarem soluções geniais que uns mostram para os outros através das imagens que são pequenas, impressas em papel, portanto viajam, né? E a gente poderia dizer que a gravura de estampa, né, nesse momento, é uma espécie de carta de crédito para a imagem, né, que cabe em qualquer bolso, de qualquer bolso ou bolsa, né, de qualquer viajante, né. A viagem é um assunto que vai se intensificar nos séculos XV e XVI, e a estampa vai ser uma espécie de veículo que vai acompanhar todos os desejos, digamos assim, dessa nascente civilização, né, da imagem, incorporando no início uma série de demandas, como as cartas de jogo, como eu já disse, e as imagens sacras, mas em pouco tempo a gravura, por essas trocas muito intensas também, ela começa a propor assuntos, temas, uma espécie de crônica do cotidiano, ela vai se envolver com a divulgação de imagens científicas dos chamados filósofos naturais, ela vai ser rapidamente também um veículo de propaganda, usando uma palavra um pouco ortodoxa para o período, das próprias obras dos pintores, desenhistas, escultores. Ela vai ser uma espécie de lugar privilegiado para documentação das paisagens, né? Ela vai ser fundamental para o mapeamento no século XV da própria Europa e no século seguinte já de migrações transatlânticas. Enfim, começa-se a se estabelecer toda uma série de noções, de padrões, de práticas principalmente, entre os ateliês, entre os mestres anônimos, né, que vai se incorporar a uma dinâmica muito diferente de todo o pensamento que a própria história da arte trouxe, né, nesses últimos séculos, ligado mais à pintura mural, à pintura de cavalete, ou à escultura incorporada ou destacada da arquitetura, ou seja, tudo que tem a ver com a ideia de obra única, né?
isso começa a ser um pouco pulverizado, né, por uma prática que vai ter uma manutenção cada vez mais intensa. Só para você ter uma ideia, a partir do século XVI já nascem os editores, então a empresa, né, estampa se torna completa, com todos os seus agentes, com todos os seus atores, né? Ou seja, investigar os mestres anônimos é investigar uma espécie de DNA, né, de toda essa configuração que vai se espalhar da Europa para o resto do mundo num tempo, em termos de história, muito curto. E se a gente fizer uma espécie de balanço, né, do mundo contemporâneo, a gente vai ver espelhado nesse mundo, né, essas mesmas estratégias, algumas delas com mudanças profundas, outras com mudanças quase que não se faz notar, não é? No que diz respeito justamente ao início da minha fala. Uma espécie de batalha silenciosa entre uma noção que vem da autoridade que as imagens comportam, né, nas suas translações pelo mundo, e uma ideia de autoria, né, que começa a se impor justamente dentro dessa mesma história. Para você ter uma ideia, o Dürer se torna, por exemplo, a partir do século XVI, o primeiro artista internacional, né, justamente pela sua obra gráfica, que viaja para todos os cantos, que, portanto, permite acesso incrivelmente largo, né, intenso, de pessoas que mal sabem o que é Nuremberg, que é a terra dele, né? E esse exemplo do Dürer vai ser copiado por toda uma série de autores. Essa importância da estampa para a construção da ideia de autor, ela vai ter uma culminação, eu acho, profunda no século XX, né? Onde a ideia de autoria atinge picos elevadíssimos. Mas me parece que o próprio excesso de exposição e a cadeia que se monta a partir da internet é como se fosse uma repetição pelo avesso das estratégias dos mestres anônimos, que causam uma perda de controle. As imagens começam a se disseminar, né, indiscriminadamente, as imagens começam, mesmo tendo uma origem, uma autoria, a perder essa origem, essa autoria, uma espécie de players, né, infinita, que, de alguma forma, ao estudar a própria origem da estampa, a gente já vê lá, né, todos os indícios de que isso poderia ocorrer. Então, esse também é o meu interesse em estudar esse período, para entender melhor esse DNA da civilização da imagem, da cultura da imagem.